Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Amiudados da Psicanálise, certo? Então, nessa sessão aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do afeto na psicanálise, né? Qual a visão da psicanálise no que diz respeito ao afeto? O que é o afeto? Do que é que se trata esse artefato no que diz respeito ao seu efeito no aparelho psíquico? Pois bem, vamos lá discorrer, né? Na psicanálise, o afeto ele é aludido como uma quantidade. É um quantitativo em operação no psiquismo, certo? Ou seja, na psicanálise, o afeto vai designar uma intensidade psíquica, vai designar aí digamos que uma quantidade de excitação psíquica, certo? Uma quantidade de excitação somática no psiquismo. Então, assim, não há um meio para medir essa quantidade, essa intensidade, certo? Não há um meio para aferir, digamos assim, esse quanto de excitação no aparelho psíquico. Mas o que é que acontece? Todas as propriedades de uma quantidade, segundo as observações de Freud, todas as propriedades de uma quantidade estão aí incrustadas no afeto, estão aí aparelhando, tá? Essa intensidade que, de uma certa forma, rege aí o aparelho psíquico, tá? Então, essa intensidade, essa excitação psíquica, ela se desloca da ideia, ou seja, da representação, a qual estaria originalmente ligada, e assim essa intensidade, essa excitação vai aí caminhar, digamos assim, por destinos variados, né? Essa quantidade de excitação munidas das propriedades de uma quantidade é suscetível de aumento, é suscetível de diminuição, é suscetível de um deslocamento e é suscetível de uma descarga. Então veja que o afeto, como sendo essa intensidade, esse quanto de excitação que aparelha o psiquismo, ele, por ser munido das propriedades de uma quantidade, vai ser suscetível dos artefatos, né, que culminam na propriedade de uma quantidade, que é o aumento, que é a diminuição, que é o deslocamento, que é a descarga, certo? Então, essa intensidade, essa energia, esse quanto de excitação fusiona-se pelas vias minêmicas das representações, ou seja, pelas memórias concernentes às representações. As memórias concernentes às representações, elas são aí fusionadas por esse quanto de excitação chamado de afeto, né? Então, a ideia geral é de que cada impressão psíquica estaria aí provida de um certo valor afetivo, certo? Então, quando eu falo de impressão psíquica,
quando eu falo de memórias, quando eu falo de traços mnêmicos, eu estou falando de uma gravura psíquica. Eu estou falando de uma imagem psíquica. Essa gravura, essa imagem psíquica, ela vai corresponder a uma vivência. Ou seja, ela vai corresponder à imagem linkada, ligada aí a um acontecimento, a uma experienciação, a um fato vivenciado, tá? Então, esse acontecimento, esse fato vivenciado que deixam traços mnêmicos, ou seja, que deixam resquícios na memória, pela via das lembranças, é carregado aí de um certo valor afetivo, ou seja, é carregado de uma intensidade, de uma energia, de uma excitação, de um quanto de excitação denominado de afeto, É carregado de excitação, é carregado de certo nível de intensidade psíquica, tá bom? Então, o funcionamento do psiquismo, ele é inversamente proporcional à quantidade dessa intensidade, dessa excitação nomeada como afeto, Ou seja, quanto menor a intensidade, quanto menor o quanto de excitação, maior e mais saudável será o funcionamento psíquico, tá? O funcionamento saudável do psiquismo depende aí da quantidade de energia afetiva pairando nas suas dimensões, Quanto mais excitado o aparelho psíquico estiver, mais saturado, digamos assim, ele vai estar. Quanto mais saturado, mais condensado, digamos que mais fechado, mais aprisionado, impedindo aí um funcionamento salutar, O psiquismo, quando encharcado dessa excitação, é munido de um déficit. Esse déficit pode aí, se reverberar em transtornos, tá? Não é uma regra geral, como eu falei, Tratando-se aí de psicologia, de psicanálise, não existe regra geral. Pode acontecer, quando o psiquismo está muito excitado, está muito encharcado de intensidades, de conflitos, enfim, desse quanto de excitação não elaborada, Isso aí pode vir a se reverberar em transtornos, tá? Então vejam bem, como eu gosto de usar muito de analogia, para deixar as coisas claras, para deixar as coisas aí mais fáceis de serem entendidas, para a ilustração desses ditos, eu trago para vocês a analogia correspondente aos acontecimentos que envolvem aí a explosão de um celular. Explosão de um celular, Caio. O que é que isso tem a ver com o quanto de afeto no aparelho psíquico? Vamos lá entender. Vejam bem, é de fato uma analogia, tá? Bem, quando o celular ele é plugado à tomada, ele é plugado com que finalidade? Com a finalidade de carregar, Quando você vem aí a plugar o seu celular na tomada, geralmente é porque a bateria descarregou e está precisando de uma carga, está precisando de energia, Então, ele é plugado com a finalidade de carregar. E quando ele não é, retirado após a completude da bateria, o que é que acontece? A bateria ela pode vir aí a ficar sobrecarregada de energia e pode vir a explodir, Houve um caso em 2019
no Cazaquistão. Eu lembro bem desse caso, em que uma jovem com apenas 14 anos de idade, ela morreu, né, porque o seu smartphone explodiu aí debaixo do seu travesseiro enquanto ela dormia, né? Ou seja, ela colocou o aparelho embaixo do travesseiro, o aparelho estava plugado à tomada, né? Estava carregando, e aí os especialistas forenses confirmaram que houve aí uma explosão no compartimento da bateria, né? Que provavelmente foi o resultado aí de uma sobrecarga, entende? Ou seja, a bateria, quando totalmente descarregada, ela vai suportar um certo limite de carga, tá? A partir do momento que esse limite é ultrapassado, o excesso de carga pode ser reverberado em uma explosão, entende? Então, é o mesmo. Isso aí acontece com o funcionamento psíquico. A ordem dos artefatos é a mesma. Se há uma sobrecarga de energia afetiva, né, e o aparelho psíquico vem aí a ficar sobrecarregado, né, não suportando essa sobrecarga de energia afetiva, o aparelho psíquico pode explodir. Essa explosão pode ser aí no formato de afecções, distúrbios, né, transtornos e por aí vai, entende? Porém, o que é que acontece? Com o avanço da tecnologia, os celulares mais modernos, eles são munidos aí de um sofisticado sistema que desativa automaticamente a difundição de carga elétrica na bateria quando essa bateria atinge o nível suportado de carga elétrica, né? Então, esse sistema protege o celular de uma explosão, de um dano mais sério, né? Então, é isso que acontece com o aparelho psíquico quando temos aí o ego, de uma certa forma, trabalhado, quando temos aí o ego, de uma certa forma, fortificado, né? Ele tende a proteger o aparelho psíquico de um dano irreparável, né? Por quê? Porque ele se mune de defesas. Ele vai se munir aí de suas defesas. Essas defesas irão agir, né, sobre a representação, sobre a ideia, sobre a impressão psíquica que está produzindo essa excitação, essa energia afetiva exacerbada. Então, essa representação, né, essa impressão psíquica que está aí produzindo essa intensidade afetiva no aparelho psíquico, pelo mecanismo de defesa do ego, né, é levada aí ao inconsciente, né? E aí é quando a carga afetiva ligada a essa representação que está encharcando esse psiquismo sofrerá uma descarga, né? Porque o afeto, ele não pode ser recalcado, ele sofre vicissitudes. O que é recalcado é a impressão psíquica, é a ideia, é a representação que está produzindo essa sobrecarga de energia afetiva. Porque essa ideia, essa impressão psíquica, ela não foi aí elaborada, ela não foi trabalhada, tá? Ela não foi simbolizada e por isso ela está produzindo, né, essa intensidade afetiva no aparelho psíquico. Entende? Então, essa impressão psíquica, ela é recalcada. Mas essa carga afetiva, essa energia afetiva não pode ser recalcada. Entende? Então, quando a impressão psíquica ligada a essa carga afetiva é recalcada, essa carga afetiva, ela vai sofrer vicissitudes, né? E há 3 modalidades gerais para que a descarga dessa carga que está encharcando o psiquismo possa vir aí a discorrer, né? Em 3 modalidades gerais.
Há 3 modalidades gerais para esta descarga, entende? Então, o que é que acontece? Vamos ver aí a primeira modalidade. A descarga da quantidade de afeto pode não ser surtida, né? Essa descarga pode não acontecer, ela pode ser suspensa. Como é que ela vai ser suspensa? Ela vai se fixar numa representação diferente da qual estaria originalmente ligada. Ela estaria ali originalmente ligada a uma impressão psíquica, a uma representação. A partir do momento que essa impressão psíquica é recalcada, essa quantidade de afeto vai ficar ali pairando. Então, não sofrendo uma descarga, tendo essa descarga de energia afetiva suspensa, essa energia ela pode vir aí a se ligar em uma outra representação, em uma outra impressão psíquica, né? Tornando esta nova representação de uma certa forma patogena, né? Patológica, devido a uma intensidade excessiva e inadequada de energia que vai estar ligada a essa nova impressão psíquica. E aí essa modalidade é uma marca muito acentuada do neurótico obsessivo, né? Como eu sou um neurótico obsessivo, como a minha personalidade é fundada nessa estrutura, eu vou me colocar como exemplo, tá? Para que vocês possam compreender clarificadamente isso que eu estou falando quanto à descarga afetiva em suspensão, né? Vejam bem, quando eu estou em um relacionamento afetivo, quando eu estou em um relacionamento amoroso, eu demando muito afeto pela pessoa. Eu me dedico bastante. Eu insiro a pessoa na minha vida de uma forma muito significativa. E aí eu tendo a demandar muito amor pela pessoa, entende? Eu me entrego de fato. Então, quando há o rompimento da relação, essa quantidade de afeto demandada sofre uma suspensão de descarga, né? Ou seja, as impressões psíquicas produzidas pela vivência dessa relação é recalcada, tá? E a quantidade de excitação afetiva ligada às impressões psíquicas, ao ficar livre no meu aparelho psíquico, no meu caso, essa energia afetiva vai se fixar aos meus estudos. É um momento em que eu me volto integralmente para os meus estudos. Eu esqueço vida social, eu esqueço amigos, né? Eu perco aí a vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. A minha energia, ela fixa-se totalmente nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras. E é aí que os estudos tornam-se uma representação patogena, ou seja, uma representação doentia, né? Porque essa representação, ela está cobertada por toda a intensidade afetiva que eu estava demandando sobre o meu relacionamento que chegou a um fim, né? Um exemplo, tá, gente? E aí isso se dá dessa forma, por quê? Porque as defesas do meu ego não aceita que essa energia, que essa intensidade, que essa excitação volte para a ideia original, que são as vivências ligadas ao meu relacionamento que chegou ao fim, né? E aí essa energia voltando para essa ideia original, isso aí vai me fazer sofrer, isso aí vai fazer o meu aparelho psíquico munir-se de um desprazer muito grande, né? Então, nesse estado, eu me permaneço voltado totalmente para essa nova representação ligada a essa intensidade psíquica, essa intensidade afetiva que estava ligada a esse relacionamento, né? Eu me permaneço ali voltado integralmente para o meu estudo, para os meus estudos, até que uma nova mulher venha surgir
na minha vida e esse ciclo se repita, né? Esse comportamento, esse modo de funcionamento do neurótico obsessivo, ele vai ter aí a sua origem no complexo de Édipo, né? A ideia, ou seja, a impressão psíquica originária de um modo primário é a mãe. A pessoa que exerce a função materna é o primeiro amor, né? No meu caso, a minha mãe foi o meu primeiro amor. Aquele amor erotizado inconscientemente e materno conscientemente. Porque sim, no momento da vivência do complexo de Édipo, a gente vive um amor erotizado pelos genitores, mas é uma ficção inconsciente para explicar certos comportamentos que temos com relação aos nossos pais nesse momento do complexo de Édipo, né? Então o que é que acontece? Diante da castração, eu simbolizo, eu elaboro esse amor erotizado inconscientemente, entendendo que a minha mãe é objeto do desejo erotizado do meu pai, né? E é quando eu me liberto dessa modalidade de amor, digamos que falocêntrica, ou seja, começo a entender que eu não posso ser o falocentro da minha mãe. Por quê? Porque esse lugar é do meu pai, entende? E é quando a intensidade psíquica, a excitação desliga-se dessa ideia, dessa impressão psíquica, ficando livre aí para ligar-se a outras representações, ou seja, a outras mulheres, entende? É isso. Isso no caso seria minúcias para explorar em um outro vídeo, sabe? Esse processo aí do neurótico obsessivo no complexo de Édipo, entende? Mas vamos lá, continuando. A segunda modalidade de descarga da quantidade de afeto seria a escoação, né, desse quanto de afeto para as inervações somáticas, né? E isso aí produz essa modalidade de descarga da quantidade de afeto, produz alterações no funcionamento corporal. Essa modalidade de descarga, ela é muito acentuada no histérico, no neurótico histérico. A excitação afetiva difunde pela superfície do corpo e fica ali condensada. E assim produz sintomas no corpo. Entende? Uma tosse, uma paralisia, uma cegueira, tá? E aí isso é devido a essa excitação, a essa quantidade de afeto condensada ali nas inervações, né? Pois bem, falando da terceira modalidade de descarga da quantidade de afeto, nessa modalidade temos aí a abreação. Já falei da abreação aqui no canal, tem um vídeo aí, tá, falando da abreação. Que consiste aí em reagir emocionalmente ao evento, à impressão psíquica, né, que gerou essa intensidade de afeto, essa quantidade de afeto. Geralmente esse feito se dá no processo de análise, ou seja, no processo psicoterápico, na abordagem psicanalítica, tá? Ou mesmo no processo de análise de forma propriamente dita, né? Por meio de uma regressão, através das vias mnêmicas, das representações, é possível o sujeito vivenciar as emoções, né? É possível vivenciar esse afeto ligado a essa representação que não foi vivenciado emocionalmente no dado momento do acontecimento, ficando assim condensado. Então, em um determinado momento do processo psicoterápico, do processo de análise, o paciente pode vir a chorar, né, compulsivamente. Algumas vezes ele pode vir a bravejar, gritar com o analista, né? Isso tudo aí é a abreação, a extração
nesse processo do excesso de afeto condensado, ficou ali condensado porque não foi vivenciado, não foi extravasado, entende? Então, a partir do momento que ele, em processo de análise, passa pelo momento de abreação, há aí a diluição do excesso de afeto, ou seja, da energia afetiva, entende? E de maneira correspondente, a gente pode citar aí a descarga em palavras, né? Ou por meio do processamento associativo, a chamada associação livre, que assim como a abreação é também um feito mais provável de acontecer na sessão de análise, na sessão de psicoterapia, entende? A descarga em palavras do quanto de afeto, ou seja, da quantidade de energia afetiva que estava ali estrangulando o funcionamento psíquico, drena o psiquismo, né? Provoca o escoamento do excesso de afeto, deixando assim o psíquico livre desse excesso para o funcionamento salutar, ou seja, o funcionamento não patogênico. Isso acontece porque muitas vezes na associação livre, no tratamento por meio da fala, há o direcionamento, né, dessa energia afetiva, dessa excitação afetiva para a representação a qual estaria originalmente ligada. E sendo assim, começa-se um processo de elaboração acerca do conflito proveniente dessa impressão psíquica. E aí o que é que acontece? Essa elaboração, essa simbolização permite, digamos, que o desgaste do excesso de afeto, né, causando, como falei anteriormente, a drenagem do psiquismo. Beleza? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa elucidação aí quanto ao afeto. Esse assunto vai estar no formato de MP3 também, podcast, à venda, certo? Quem sabe até de uma forma mais detalhada, mais minuciosa, por se tratar de um arquivo de áudio, né? O valor é bem simbólico, porque já está disponível aqui no canal, mas tem gente que prefere ter essa modalidade de arquivo salvo no computador ou no celular, tá? Então está disponível para vendas esse assunto. Toda a informação de negociação vai estar aqui no comentário em destaque do vídeo. Você veja aí o meio de negociação. Assim como esse assunto, outros aqui nos canais, tanto no Mente Aberta como no Só Psicanálise, estarão na modalidade de podcast, certo? Assim como você também pode me encomendar uma temática. Olha, Caio, eu quero tal temática em podcast, tá? E aí a gente negocia um valor dependendo da temática, da extensão do arquivo e enfim, certo? Então toda a informação referente a esse meu projeto em podcast vai estar aí no comentário do vídeo em destaque, tá bom? Assim como também vai estar informações adicionais acerca dos meus outros projetos digitais aqui, meu blog, minhas redes sociais, tá? Meu Instagram pessoal, caso você queira me acompanhar de perto. Vai estar também meu outro canal aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, os meios de contato comigo, concernentes a cada projeto que eu tenho. Então olhem aí as informações adicionais no comentário em destaque do vídeo, beleza? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.